dificuldade em conviver com as pessoas, fala e linguagem prejudicadas, sensação de viver em um universo paralelo. Essas são características de quem sofre autismo. A causa deste transtorno, que atinge principalmente crianças, ainda não foi descoberta, mas ao contrário do que se pensa, é possível tratá-lo. Érica, o que é o autismo? O autismo é um tipo de transtorno do desenvolvimento que vai afetar áreas específicas do comportamento da criança. Essas áreas específicas são a área da comunicação e linguagem, a área da interação social, a área cognitiva e a área do comportamento geral. Quando a criança é muito bebê, muito pequenininha, mesmo que ela já tenha o autismo manifestado, é difícil você detectar os sintomas do autismo. E a fase mais marcante para se determinar o autismo é quando a fala ou não acontece, ou quando ela aconteceu, essa fala começa a ser perdida. Então, o que acontece? A fala ela é muito querida, né, pelos pais, ela é muito esperada. Então, a ausência de fala ou a perda dessa fala vai chamar a atenção, o que faz com que esses pais procurem auxílio médico e o processo diagnóstico comece a acontecer. E quais são os principais sintomas de quem sofre esse transtorno? Olha, a criança não fala, ou fala muito pouco, ou fala muito, porém de uma forma afuncional, sem resolver o problema da troca com o meio através da fala. Comportamentos obsessivos, manias, interesses despadronizados, impróprios para a idade que essa criança tem em relação a outras crianças da sua mesma idade. Um isolamento, uma criança muito centrada em si mesmo, uma criança dispersa que tem atenções muito esquisitas e percepções muito particulares. Ela tem uma forma de perceber o mundo muito esquisita e muito própria de quem tem autismo, né? Muitas vezes a agressividade, quando o autismo é um autismo muito profundo, ou um autismo em que há uma deficiência mental associada, essa criança normalmente se expressa por agressividade, ela se bate, ela agride o outro e ela é impulsiva, o que faz um comportamento aberrante, né? Um comportamento antissocial mesmo. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito por observação clínica, porque esse comportamento, esses sintomas na qual eu falei, eles têm que ser detectados, né? E além da observação clínica, essa história ser colhida com a família e uma associação dos fatos teóricos que a família traz. E o que você vê na prática do comportamento dessa criança vai se unir e dar o diagnóstico. As crianças que sofrem autismo, elas têm atraso mental? Pode ser que sim, pode ser que não. A maioria das crianças autistas tem um atraso mental. E este atraso mental é que vai ser bastante determinante para o prognóstico dessa criança. Se não houver atraso mental, essa criança vai ter uma melhora muito maior do que aquela que tem atraso mental associado ao autismo. O autismo é hereditário? Pode ser que sim, pode ser que não. Por que que tem muito pode ser que sim e pode ser que não em relação ao autismo? Porque a causa do autismo, ela ainda não foi definida. Existem várias teorias, né? O autismo é por causa disso, o autismo é por causa daquilo, o fator etiológico do autismo pode ser este, aquele outro, né? Mas não há um marcador biológico para o autismo. Ou seja, AIDS. Quem tem AIDS, o marcador biológico é um HIV no sangue. Quem tem autismo, o marcador biológico é XYZ. Existem várias teorias, mas a causa ainda não foi achada. Ele tem cura? É aquela mesma história. Se não há um marcador biológico, você não vai ter a cura do autismo. Porque se você quer curar uma coisa, você tem que saber onde o problema está.
Se não se sabe onde o problema está, você não pode ter a cura daquilo, porque o problema ele tem que ser sanado. Você não sabe qual é o problema exatamente, então não tem como haver a cura, sanar o problema. Mas há muitos artifícios para se ter melhora, né? Você pode melhorar o quadro, você pode fazer com que esse indivíduo tenha uma vida o mais próximo do normal possível, de acordo com o grau de autismo que ela tenha. E como que é o tratamento aplicado nos autistas? O tratamento é baseado num acompanhamento médico, onde essa criança vai ser medicada ou não, de acordo com o nível de autismo. Cada necessidade é uma necessidade, né? Então, essa criança pode precisar de medicação neurológica, medicação psiquiátrica, mas com certeza essa criança ela vai precisar de terapias muito adequadas e específicas ao autismo, né? Terapia ocupacional, psicologia, musicoterapia, ecoterapia, fonoaudiologia, né, para poder fazer com que ela se desenvolva a cada dia e melhor para o seu caso de autismo. E qual que é o papel da fonoaudiologia nesse tratamento? O papel da fonoaudiologia é desenvolver aquilo que o autista tem maior dificuldade, que é a comunicação, né? Então, a maior dificuldade da criança autista, do indivíduo autista, é se comunicar, é se interar com o meio. Então, a fonoaudiologia vai desenvolver a comunicação dessa criança, adolescente, adulto. Os pacientes, eles acabam sofrendo discriminação? Claro que sofre discriminação. E eu não culpo a sociedade também, pela sociedade discriminar o autista. O que nós vivemos? A gente vive num meio social e o meio social tem uma padronização, tem uma convenção. Uma criança que, por questões intrínsecas de uma síndrome, né, que grita, que muitas vezes é agressiva, é impulsiva, tem compulsões, tem manias estranhas, ela vai chamar muita atenção no meio. Imagina uma criança dessa dentro de um ônibus com a mãe, né? Então, qualquer pessoa que não entenda disso, ou até entenda, assusta. Está ali no meio, uma criança, muitas vezes com comportamentos bastante aberrantes. Ou se não for aberrante, mas socialmente inadequados, vai sofrer uma exclusão social. Como que os pais podem ajudar essas crianças? Os pais podem ajudar procurando auxílio médico e paramédico adequado, orientação e terapias para esse filho e uma boa educação numa instituição que saiba educar o autista. Então, os autistas podem levar uma vida normal? Eu não digo que normal. Eu acho que a nomenclatura normalidade, o que é a normalidade, na verdade, né? A normalidade é aquela pessoa que anda numa linha homogênea, retilínea, né? Então, quem sai um pouquinho dessa linha, você já viu aquela história, aquela fulana é doida, ou aquele cara é doido, é porque talvez ele saia um pouco dessa linha retilínea na qual a sociedade espera, né? Então, o autista, ele sai bastante dessa linha retilínea, por ele ser diferente, por ele perceber diferente, na qual a sociedade espera, né? Mas ele pode viver uma vida muito próxima do normal, essa palavra é muito complexa para mim, né? Mas ele pode se desenvolver bem, ele pode vir a fazer uma faculdade. Há casos de autistas PhDs, né? Em determinadas áreas, mas áreas específicas que vão de encontro às habilidades do autista, né? Habilidades mecânicas, o autista tem muita habilidade mecânica, coisas que envolvem mais uma prática dimensional. Então, tem uma autista, eu me esqueci o nome dela no momento, ela já é uma adulta, ela desenvolveu a fabricação de máquinas para vacas lá nos Estados Unidos, né? E ela ganha rios de dinheiro e é PhD nisso. Então, é possível o autista ter uma vida normal. Érica, muito obrigada pela sua entrevista. De nada, foi um prazer muito grande também colaborar com vocês.
Bom, o Saúde de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, entre em contato com a gente. O telefone é 34239611 e o e-mail é saude@unibh.br. Até o próximo programa.